Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver um pouco sobre composições, um pouco sobre a diferença também das composições, layers e grupos. E então vamos lá. Bom, primeiro, quando você abre o Gunsmith pela primeira vez, aparece essa caixa de diálogo aqui, né? E até essas pré-composições aqui que você pode escolher qual que você quer. E você também pode começar a trabalhar a partir de uma, editando aqui. Por exemplo, tem essa Full HD 1920, 30 FPS, aspecto de 6:9, 3 segundos. Que no meu tem esse probleminha que eu não consigo mexer aqui para ver a duração, mas por padrão todos são 3 segundos. Então, por exemplo, eu posso começar a partir dessa aqui e eu posso alterar também a partir desta. Então, eu venho aqui, por exemplo, coloco aqui 800 por 800, 30 FPS e 6 segundos. Clique aqui, 6 segundos. E é isso. Aí tem esse cadeadinho aqui também, que ele bloqueia o aspecto aqui, a dimensão. E ele vai, já muda aqui para mim. Aqui do lado aparece os documentos anteriores que eu já mexi. Então aparece aqui, eu posso ou procurar no meu computador uma animação no meu disco. E também tem essa caixa de diálogo aqui que eu posso habilitar ou desabilitar para aparecer esse aqui ou não quando eu abro o programa pela primeira vez. Vou deixar desabilitado aqui para mostrar para vocês onde eu posso reabilitar, que é aqui em Edit, Preference, e aqui em User Interface tem esse Show Startup Dialog. Se eu clicar aqui de novo, ele vai aparecer de novo para mim. E quando eu clico aqui em File, New, ou então clicando nesse botão aqui, ele já me dá essa composição que, se eu clicando aqui, aparece para mim essa medida, 512 por 512. Se eu vir aqui em propriedades, aparece que mais algumas configurações, por exemplo, o FPS e o tamanho, que está em frames. Caso você não souber direito o cálculo aqui para fazer os frames, você pode mudar aqui em Documents, Timing, e aqui fica melhor para você mudar para segundos. Aqui tem essa opção aqui para você mudar para segundos. Por exemplo, colocar 6 segundos. Beleza. Então, tá aí. Toda vez que você clica em File New, ele já puxa esse 512, 512 aqui e tal, 60 FPS e, e 180 frames. Caso você quiser mudar, você pode vir aqui em Edit, Preference e New Animation Defaults. Aqui você consegue mudar essa configuração de toda vez que você clica em New. Então, é isso. Bom, se você vir aqui em New from Template, aparece também aquelas mesmas opções da caixa de diálogo que já tem as pré-definições. Caso você quiser salvar, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como você pode alterar essa composição aqui, caso não é esse tamanho que você quer. Primeiro você pode clicar aqui, né, e mudar por aqui, dá dois cliques, você muda aqui, por exemplo, vou colocar 800 por 800. E como a gente já viu aqui no Properties aqui, a gente consegue mudar aqui a quantidade de frames, o FPS e etc. E bem aqui, caso você clique em Composition, aparece esses controles aqui que você pode mudar manualmente aqui, visualmente, qual o tamanho que você quer. E se você quiser salvar isso como template, você pode vir aqui em File, Save as Template. O meu tá dando probleminha, não tá salvando, mas eu vou mostrar para vocês que caso de vocês ele funciona. Vou colocar aqui Composition 1, 2, 3, um exemplo. E ele tá dando esse erro aí. Mas você pode salvar em qualquer outro lugar do seu computador e depois puxar essa configuração. Aí depois é só você salvar como e iniciar um novo projeto. Ou você pode procurar aí na sua pasta aí, onde fica salvo nos templates, tentar salvar dentro da pasta mesmo do seu Glucksnimate. Aqui está um exemplo. Eu posso salvar aqui dentro da pasta dos arquivos do Glucksnimate, aqui em templates, salvar aqui e é isso. Tá vendo que tudo tá em
RAW, que é o mesmo configuração, a mesma extensão, né, de você salvar uma animação. Então, se você salvar, é como se fosse um arquivo mesmo do Galaxy Limate, né? Esse template. Então, você salvar em qualquer outro lugar e eu salvar na própria pasta do Galaxy Limate, caso não estiver funcionando aqui o Save as Template, vai dar certo. Bom, toda vez que você cria um novo documento, ele já tem essa composição principal aqui, né? E dentro dessa composição principal, você pode criar várias outras composições e deixar aqui dentro dessa composição principal, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar essa layer, vou criar aqui um quadrado aqui, vou animá-lo, vou clicar no Record Keyframes, vou passar ele para cá e beleza. Então aqui já tem a nossa animação, né? E ele tá aqui, essa layer tá na nossa composição principal, né? Então vamos supor que tem algumas formas de criar as composições. Vamos ver aqui como a gente pode fazer. Uma forma é você, por exemplo, vir aqui, dar um Ctrl D para duplicar, ou então clicar com o botão direito e duplicate. E deixa eu só desabilitar aqui o Record Keyframes. E aqui eu clico com o botão direito aqui na layer e clico em Pre-Compose. Lembrando que esse Pre-Compose só funciona na layer. A gente não consegue fazer isso, não aparece aqui no grupo. Caso quiser transformar esse grupo em pré-composição, eu primeiro preciso converter em layer. Então vou pegar esse layer 1 aqui, vou dar um Pre-Compose. Quando eu clico em Pre-Compose, ele já aparece aqui para mim como uma nova aba. Ele pegou o nome da layer, que era a layer 1, né? E ele já renomeou aqui para mim, pegando o nome da pasta aqui do folder aqui do layer, né? E aqui na composição principal, ele aparece como composition layer. E vamos mudar aqui primeiro, né? Vou vir aqui, vou mudar aqui a cor, para a gente ver a diferença. Então aqui está o nosso composition layer. Se eu desabilitar, aqui é a nossa layer mesmo, né? E nesse Composition Layer eu posso mudar, por exemplo, a cor dessa Composition aqui. Se eu clicar duas vezes, bem nesse vazio aqui, eu posso mudar essa cor para ficar diferente aqui na nossa timeline. Então, aqui está mostrando que o amarelo é o Composition aqui, né? E aqui nesse Composition Layer, é, ele dá esse nome, mas se eu quiser o nome que pegou aqui o Layer 1, né? Eu posso renomear, se eu clicando aqui com o botão direito aqui na nossa layer aqui, posso vir aqui Rename, posso colocar o nome que eu quiser, que ele vai renomear. Ou então, eu posso vir aqui e clicar com o botão direito na... Quer dizer, desculpa. Eu clico aqui, entro aqui na minha composição e clico duas vezes e eu posso renomear aqui, colocar aqui 999, por exemplo. E então já está renomeada a nossa composição. Só que aqui ele continua Composition Layer. Se eu quiser saber melhor qual composição que eu estou utilizando, eu posso clicar com o botão direito aqui no Composition Layer, ou aqui, tanto faz. E posso vir aqui com o botão direito e clicar em Rename for Composition. E agora ele renomeia o nome da composição mesmo. E uma coisa também é que aqui a gente mudou bem aqui, né, a cor da nossa composição. Mas se a gente vir aqui na composição mesmo e mudar por aqui a cor, colocar aqui um vermelho, por exemplo, ele muda aqui também. Tá vendo que agora está vermelho aqui, né? E quando eu mudo lá na composição essa cor, ele mostra aqui também nesse composition a cor vermelha aqui no que ele está puxando essa composição 999. O que é isso aqui? Que toda vez que tem a nossa composição, ele mostra o composition. É porque vou até mostrar aqui já uma outra forma da gente criar uma composição. A gente, por exemplo, pode pegar esse aqui selecionado, a gente vem aqui em Layers e Pre-Compose Selection. E ele já, tudo que eu selecionei, ele vai criar
uma nova composição. O interessante dessa forma que a gente fez aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, a gente pode selecionar qualquer coisa, não necessariamente precisa ser a layer. Então você vem aqui no Rectangle aqui e vem em Layer, Precompose Selection, ele vai já fazer a seleção, a pré-composição da seleção, então não precisa ser Layer. Então agora a gente, vamos mudar aqui, vou colocar um verde aqui. Então agora tem esse Rectangle aqui, que é a nossa nova composição. Vamos renomear, né? Vou colocar aqui New Composition. Beleza. E agora tá aparecendo Composition Layer 1. E aqui abaixo da composição tem esse Composition e aparece isso em todas as composições. Se eu vir aqui no 999 aqui e clicar duas vezes em Composition, eu posso escolher qual composição realmente que eu quero que apareça. Então se eu clicar em New Composition, agora ele vai aparecer em New Composition. Então mudar aqui a cor desse retângulo aqui, né, para a gente ver que realmente mudou, né? Vou colocar aqui tipo um rosa aqui. Então agora ele tá puxando New Composition. Se eu clicar duas vezes e colocar o 999, ele, deixa eu desabilitar aqui a visualização desse, né? Então ele puxou a outra composição, né? A gente não consegue animar isso aqui, né? Como a gente viu, não consegue animar. E é o seguinte, o meu que tá dando um problema, se eu clicar com o botão direito e vir aqui em Delete, ele tá dando um erro, tá fechando o programa. E uma das formas da gente contornar isso é a gente vindo aqui nesse New Composition aqui, né, como esse Composition Layer, vamos até renomear aqui, né, vamos puxar o nome real aqui da nossa composição, né, Rename from Composition. Então ele puxou aqui o New Composition. A gente vai desfazer essa pré-composição clicando no botão direito aqui e vem Decompose. E agora ele já desfez a nossa composição e deixou o retângulo aqui mesmo na composição principal. E aqui ele já sumiu na aba, então a gente consegue excluir dessa forma, né? É uma forma de contornar esse problema aí. Porque no meu tá dando problema em deletar aqui. Se eu clicar em delete aqui, ele tá fechando. Então é uma das formas de contornar isso. Também você pode vir aqui em Layers, New Composition, e quando eu venho aqui em Composition, ele me mostra a lista das composições que eu já tenho, né? Vamos fazer aqui de novo. Vou clicar nesse retângulo, vou em Layers, Pure Compose Selection. Agora a gente tem mais uma composição aqui, né? Vamos voltar para a composição principal. Se eu vir aqui, Layer, New Composition, ele me mostra qual composição que eu posso selecionar. Então, vou colocar aqui 999, por exemplo. Aí ele cria mais uma composição conforme selecionando já a composição que eu quero. É mais uma forma de criar uma composição. O meu aqui tá dando um bugzinho, que é o seguinte. Vou refazer aqui, desfazer esse aqui primeiro, só para mostrar para vocês qual é o problema que tá dando o meu aqui. Vou apagar também. Esse aqui eu vou deixar. Apagar esse aqui e deixar só essa layer aqui. Que é o seguinte, se eu vir aqui e clicar em Edit, Copy, e depois vir aqui em Edit, Paste as Composition, que também é uma das formas de criar composição. Só que no meu tá dando um problema que quando eu faço isso, quando eu entro na composição, ele tá dando esse problema aqui do tempo aqui. Tá vendo que ele fica só dessa forma. Então eu estou evitando de utilizar essa forma de criar uma composição. Que eu prefiro fazer daquela forma que a gente fez, né? A gente pega aqui o Rectangle e a gente pode vir aqui em Layer e por Compose Selection, né? É como se fosse a mesma coisa, né? Tá, mas qual a vantagem e por que utilizar pré-composições, né? Bom, primeiro que seu documento fica mais organizadinho, né? Você pode trabalhar várias animações diferentes e depois juntar tudo aqui na composição principal, né? E
Ou você pode fazer várias animações parecidas, né, similares, e depois você pode ir comparando, trocando aqui as composições, né, que a gente quer, né? E essa é uma das vantagens. O ruim é que não, a gente não tem como animar isso aqui, né? Por exemplo, de um certo ponto apareceu uma composição, outra composição. Mas o que a gente pode fazer, a gente pode vir aqui, né? Que a gente vai ver agora a diferença dessa visibilidade de layer, que é a diferença do layer, composição e do grupo. Mas como eu estava falando, a gente pode vir aqui e duplicar, por exemplo, vir aqui e arrastar. Então, dessa parte aqui é uma animação, uma composição e a outra parte já é outra composição, né? Vou fazer aqui diferente, vou pegar, clicar aqui por Compose, essa layer, vou mudar aqui a cor desse aqui. E o que eu fiz aqui? Deixa eu criar um novo documento que é mais rápido, né? Animar de novo aqui, Pre-Compose. Então agora tem duas pré-composições, né? Vou entrar nessa aqui e vou mudar a cor desse retângulo. Então agora a gente tem duas pré-composições, né? Agora eu vou vir aqui nessa Composition Layer 1, vou mudar a cor dela, para a gente ver a diferença, né, de uma para outra. Vou mudar dessa aqui também. Então essa aqui é uma, essa aqui é outra. E aqui a gente tem a visibilidade, que a gente pode alterar onde ela começa e onde ela termina. Então se eu arrastar aqui no canto aqui, vai começar por aqui. E quando chegar aqui, ele vai mudar aqui a visibilidade. E deixa eu dar um Ctrl Z. Eu não consigo arrastar, então se eu quiser, por exemplo, que comece aqui, eu tenho que vir aqui e arrastar dessa forma. Se eu fizer o contrário, ele vai diminuir o tempo da animação e também da visibilidade. Aqui esse aqui é o tempo normal, né? Se eu vir aqui e arrastar desta forma, ele vai ficar mais rápido e também vai mudar a visibilidade. Ele está mais rápido, deixou o pé. Ele foi mais rápido. Então a gente pode, por exemplo, pegar isso aqui, dar um Ctrl Z aqui ou Ctrl D, né? E puxar aqui a visibilidade, por exemplo, assim, e também. Então ele vai pegar só esses pedacinhos aí, vai fazer as animações. E uma diferença disso, vou até pegar essa primeira aqui, vou clicar em Decompose, vai transformar em Layer novamente, né? Essa diferença do Layer para composição é o seguinte, deixa eu deixar dessa forma aqui, que no Layer, se eu pegar e mexer nessa visibilidade, uma das diferenças de Layer, né, para composição, depois a gente vai ver outras diferenças, é que no Layer aqui, se eu puxar a visibilidade, ele também faz o mesmo esquema, ele corta, né, deixa eu desabilitar aqui a visibilidade das pré-composições, deixar só o Layer. Ele também vai mudar aqui a visibilidade da mesma forma, só que ele não muda o tempo. Ele continua o mesmo tempo da animação na visibilidade aqui. E o interessante é que no Composition Layer a gente não tem a opção que tem no Layer. Que se eu vir aqui no Layer e mexer na visibilidade desta forma e depois eu clicar com o botão direito ou aqui também na aba Layers, tem esta opção Span All Frames, que ele vai reseta aqui a configuração e ele preenche agora a visibilidade em toda a timeline. E aqui no Composition Layer não tem esta opção. Então tem isso. E na composição, caso a gente quiser animar alguma coisa, ele tem estas opções para a gente animar na pré-composição, que é o Anchor Point, Position, Escala, Rotação e Opacidade. Então se a gente tem essa animação, deixa eu desabilitar o layer aqui e habilitar, colocar dessa forma. Então se a gente quiser animar, por exemplo, a gente fez essa animação na composição e quer, por exemplo, diminuir. Aqui está o nosso anchor point, né? Vou colocar aqui no meio aqui.
E eu vou agora animar, por exemplo, aqui a escala. Vou vir aqui, adicionar o keyframe. E agora eu vou colocar zero aqui, e zero aqui também, dá um Enter. Então eu consigo animar aqui também essas propriedades na composição. E a diferença da composição e do layer e do grupo é que no grupo, por exemplo, na questão da visibilidade aqui, né? É que no grupo a gente não consegue alterar essa visibilidade e não aparece aqui, a gente não consegue fazer essa manipulação aqui de onde aparece na timeline. Caso a gente quiser, a gente tem que vir aqui no layer, né? E mudar, trocar para layer, né? A gente tem que vir aqui em Convert to Layer para mostrar a visibilidade dele. Então, eu vou clicar aqui, Convert to Layer, e agora a gente consegue alterar essa visibilidade dele aqui. Eu também não mostrei, mas se você vir aqui em Layers, New Composition, ele vai criar uma composição vazia. Ele, lembrando que ele vai pegar aquela medida que a gente que aqui em Edit Preference, ele vai pegar esse New Animation de False, que é esse 512, 512, 60 FPS e tal. Então ele vai pegar essa configuração e criar uma nova composição vazia. Bom, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, um pouco sobre essas configurações de composições, layers e grupos. E depois a gente vê um pouco melhor sobre isso, mas fica aí mais esses detalhes sobre esses detalhes. Eu espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Valeu!